Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a mais essa programação do programa Água Viva. Estaremos, juntos aqui ministrando, vamos ministrar, eu vou estar ministrando o evangelho de hoje, e que nós possamos estarmos, atentos ao que o Espírito Santo quer falar no nosso coração, e com toda certeza tem uma mensagem nova para nós, Nós possamos pedir a luz do Espírito Santo que venha nos iluminar, que venha nos conduzir nessa caminhada aqui nesse mundo. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e todas as quintas-feiras eu estou aqui trazendo a palavra de Deus ao seu coração. E eu vou estar meditando com você dentro da liturgia de hoje, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 53. O Senhor esteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, responderam. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje mais uma parábola, de Jesus falando ao povo, e hoje ele fala também através do Espírito Santo aos nossos corações. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele disse aqui no versículo 47, o reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Essa rede aqui simboliza Jesus. Então quer dizer, Jesus ele pesca bons e maus. Mas quando Jesus ele nos pesca, nós temos que fazer a nossa opção, E quando nós deixamos sermos pescados pelo amor de Deus, pela verdade de Deus, nós temos que mudar de vida, Porque Jesus ele pesca bons e maus. E dentro da obra de Deus também tem gente boa, tem gente mal. Então, Jesus ele veio para todos, mas nem todos acreditam na mensagem do seu evangelho, nem todos acreditam em Deus. Então, que nós possamos deixarmos sermos pescados pelo amor misericordioso de Deus, deixarmos sermos pescados pela tua palavra, pela tua doutrina, pelo teu ensinamento. E hoje nem todos querem seguir os verdadeiros ensinamentos de Jesus, Nem todos que estão dentro da igreja são boas ovelhas, E meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós deixemos sermos pescados pelo poder de Deus. E quando Deus nos pesca, e quando Deus nos pesca e nós abrimos nosso coração para Deus, a nossa vida é uma vida totalmente transformada, Mas é muito triste que tem muitos, peixes que não deixam ser pescados pelo Deus maravilhoso, E precisamos
de evangelizar. Precisamos de lançar as redes. Precisamos de falar de Deus. E está precisando de discípulos missionários que levem à frente a mensagem do Evangelho. E hoje também, Jesus, ele vem falar muito forte também para nós, né? Veja bem aqui, quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. E quem gosta aí de pescar, né? Que, como diz, usa a rede, usa a tarrafa, né? Joga a rede lá, passa a rede lá no posto, né? E muitas das vezes vem os peixes bons e vem os peixes maus, né? Então, aí os pescadores, como diz, vai pegar os peixes bons, né? E os maus joga para fora, né? Os maus joga fora, né? Volta de novo para o rio. E meus irmãos e minhas irmãs, o que quer dizer, né? Aqui para nós, aí vem a resposta para nós no versículo 49. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, ele não engana ninguém. E um dia haverá a separação dos bons e dos maus. Um dia haverá a separação das águas. E hoje Jesus, ele fala aqui claramente da existência do inferno. E meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que lutarmos todo dia, em todos os momentos, e deixar que Jesus nos pesca. De estar em acordo com a vontade de Deus. De estar lutando para viver os mandamentos de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus. Pois haverá a separação no dia final. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas nós sabemos que haverá, pois a palavra que haverá separação, pois a palavra é clara para nós. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos. Então os anjos virão, pelo poder de Deus, eles virão separar os maus do meio dos bons. E será que nós estamos sendo realmente cristãos, merecedores do reino eterno de Deus no céu um dia? Será que nós estamos sendo cristãos de verdade? Ou será que nós estamos sendo cristãos meia boca? Deus, ele quer que nós sejamos inteiramente dele. E ser inteiramente dele é lutar para colocar a tua palavra em prática no dia a dia. É lutar em todos os momentos da nossa vida. Lutar para estarmos em comunhão com o nosso Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, haverá a separação no último dia. Como eu disse para vocês, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós devemos estarmos vigilantes, nós devemos estarmos atentos aos sinais dos tempos, pois hoje a mensagem deste evangelho é que Jesus, ele quer pescar cada um de nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração e acolher a verdade de Deus. E muitos não querem acolher a verdade de Deus. Muitos não querem ser cristãos de verdade. Então nós não podemos sermos cristãos meia boca. E o mundo está cheio de cristãos meia boca. E será que nós estamos sendo cristãos de verdade? Ou será que nós estamos, sendo cristãos, meia boca? Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos brincarmos com as coisas de Deus. E hoje a maioria dos que dizem ser cristão estão brincando com as coisas de Deus. Não querem colocar a palavra de Deus em prática. A doutrina de Deus em prática. E é preciso que nós continuemos lutando a cada momento para colocar em prática a vontade de Deus.
meus irmãos e minhas irmãs. E aí a palavra de Deus também vai dizendo para nós: compreendeste tudo isso? Sim, responderam. E será que nós estamos realmente compreendendo a palavra de Deus? Será que nós estamos no nosso dia a dia, né, compreendendo a palavra de Deus, que é vida, que é verdade para nós, que é revelação para nós? Então, que nós possamos lutar a cada dia, a cada momento, para compreender a vontade de Deus, colocar em prática a vontade de Deus. E cabe a cada um de nós deixarmos sermos pescados pela verdade de Deus, que nos conduzirá à vida eterna um dia. E meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer que todos se salvem, pois Ele é essa rede, né? E Ele quer que todos se salvem, mas nós precisamos deixarmos sermos pescados por Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos a cada dia, a cada minuto, meditar, mudar de vida. Deus está dando uma oportunidade para todos nós voltar para Ele, né? E infelizmente nem todos estão querendo voltar para Deus, nem todos estão dando crédito à palavra de Deus. E Jesus é claro que hoje, né, Ele fala da existência, né, do inferno. E Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele nos livra do fogo do inferno e da condenação eterna. E que nós possamos a cada dia, meu irmão, a cada dia, minha irmã, lutar para colocar a vontade de Deus em prática. E aí a palavra também vai dizendo para nós no versículo 52. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, os escribas eram pessoas que dominavam as leis, sabia tudo das leis, né, da lei de Moisés, sabe? Eram pessoas religiosas, sábias. E nós sabemos que nem todos aderiram ao Evangelho de Deus lá no início do cristianismo. Mas muitos também voltaram para Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, essas coisas novas aqui, que fala aqui no Evangelho, coisas novas e velhas, refere-se aos ensinamentos e revelações do reino dos céus, trazida por Jesus, que veio a este mundo para salvar e para libertar. E, meus irmãos e minhas irmãs, essas coisas velhas que fala aqui no Evangelho, refere-se à lei de Moisés e aos ensinamentos tradicionais judaicos. Então, Jesus, ele veio para pregar, né, pregar o teu Evangelho, pregar, ensinar a vontade do Pai. E muitos voltaram para Deus. E com toda certeza, muitos escribas se tornaram discípulos de Jesus. Mas nem todos também se tornaram seguidores de Jesus. Como Jesus, ele lança a rede, né, e ele pesca, bons e maus, mas nem todos, né, querem dar crédito à vontade de Deus. Nem todos são pessoas que realmente querem viver a verdade de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, terminando essa meditação de hoje, que estejamos abertos aos ensinamentos de Jesus, que veio a este mundo para nos salvar. E Ele quer que todos nós estejamos com Ele um dia no céu. Mas para nós estarmos com Ele no céu um dia, nós precisamos de estar abertos aos seus ensinamentos. Colocar em prática a tua verdade. Colocar em prática a tua doutrina. E meu irmão, minha irmã, colocar em prática a doutrina de Deus não é tarefa fácil para ninguém. É luta diária. É luta todo dia. É luta a cada momento. Porque o mundo, ele tenta engolir as coisas de Deus. E nós estamos vivendo dias difíceis. Para nós que somos cristãos, né? A cada dia o cerco está se fechando. A cada dia o cerco está se fechando, a cada momento, a cada segundo. Mas não vamos desanimar não, meu irmão, minha irmã. Vamos lutarmos e para seguir em frente no caminho de Deus. E vamos deixar que Jesus nos pesca.
e que nós possamos lutar para colocar em prática a vontade dele, e que Deus, no último dia, que Ele possa nos abençoar, para que nós possamos estar com Ele no céu um dia. Talvez, meu irmão, minha irmã, nós temos, né, grande possibilidade de ver Jesus voltar nas nuvens, com grande poder e glória, né? Mas se nós não tivermos essa oportunidade, nós vamos também ao encontro dele através da nossa morte. Então nós vamos ter duas oportunidades, né? Ou melhor, nós vamos ter duas oportunidades de ver Jesus com poder e glória vindo sobre as nuvens, ou através da nossa morte também, né? Então que nós possamos orar e vigiar, e vamos deixarmos sermos pescados pelo poder de Deus, pela doutrina de Deus, pela tua palavra, pelos seus ensinamentos, e mudar de vida, né? Enquanto há tempo, não vamos brincarmos de sermos cristãos, não, mas vamos lutar nessa terra, que a cada dia está, né, ficando difícil as coisas aqui nesse mundo, mas com Deus nós vamos vencer. E terminando essa meditação de hoje, eu agradeço a você que ouviu aqui o programa de hoje, e também agradeço o Marquinhos que me ajudou aqui na mesa de som. E eu sempre gosto de estar pedindo para vocês estar rezando por mim, para que eu possa ir continuar nessa missão, né? Até quando Deus permitir. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira, eu estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.